no ar, oportunidades. E olha, chegando coisa boa aí para você. O Instituto Rio Branco lançou o edital para as 25 vagas de diplomatas. Exatamente. O candidato deve ter nível superior em qualquer área. Quem for aprovado fará o curso de formação de diplomatas no Instituto Rio Branco, responsável pela seleção e treinamento dos diplomatas brasileiros que irão trabalhar no Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores. E o salário é de R$ 19.199. Coisa boa, hein? As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de agosto através desse site que você vai ver agora, www.iades.com.br, e a taxa aí de R$ 224. Então, boa sorte para você. Chegando a oportunidade também agora em Santa Maria do Boa Vista. É exatamente a prefeitura lá de Pernambuco, de Santa Maria do Boa Vista, tornou público o edital de concurso com o objetivo de selecionar profissionais para a contratação imediata e efetiva. Ao todo são ofertadas 59 vagas para profissionais de nível médio e superior. Está interessado em entrar nessa disputa? Então as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. Basta acessar o site da banca organizadora, www.site.admtec.org.br. Coisa boa, né? Quer saber mais? Acesse o site www.meunorte.com/programas/oportunidades. Lá você vai saber muito mais dicas e ficar sempre por dentro. Assista a mistura mais agradável entre o divertir e informar. Toda segunda nós vamos trazer quadros inspiradores sobre inovação, empreendedorismo, criatividade no novo Falando Nisso. Fique por dentro do social no Inside TV. Te apresento lugares, novidades, eventos, as pessoas mais do Piauí e do Brasil. Na quarta-feira, com Raquel Dias. Nós vamos nos divertir muito. Chega mais perto, eu tô chegando com o Chega Mais. Na quinta tem Carla Berger. Quem se gosta, se cuida, se dê valor. A saúde é o nosso maior patrimônio. A sua sexta vai sextar, movida pela descontração e trilha sonora que só tem num botequim. Qual o melhor lugar mais descontraído para encontrar os amigos, Zé Pinguelo? É o botequim, Ronaldão. Zé Pinguelo, eu sei que você lê o jornal Meio Norte e garante a sua informação diária. Mas você conhece a Casa dos Genéricos? Ora não, Ronaldão. Lá é o lugar de comprar barato. Isso mesmo, meu amigo. E a novidade é que nesse mês de maio, ela é a grande parceira do jornal Meio Norte. Medicamentos, produtos naturais, suplementos, perfumaria e muito mais. É só fazer a assinatura anual do jornal Meio Norte e você ganha na hora um voucher de R$ 250 da Casa dos Genéricos. E o melhor, o serviço exclusivo e gratuito, você escolhe seus produtos que a Casa dos Genéricos entrega tudo na sua casa. Ligue para 2107-3000 ou pelo WhatsApp 994825617 e não perca tempo. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Casa dos Genéricos, lugar de comprar barato. Bob, esse é o cameraman maravilhoso, esse é o Bob Man. Ei, você sabia que o consórcio é o meio mais seguro para você investir o seu dinheiro, mesmo nesse momento tão delicado? Ah, é uma ótima forma de poupar o seu dinheiro, com parcelas que cabem no seu bolso. No consórcio Alemanha Veículos, você tem parcelas a partir de R$ 403,59. É isso mesmo! Sem juros, e você ainda participa de sorteios semanais de R$ 20 mil.
para ajudar você nesse período de pandemia. Se você for contemplado até dezembro, o Consórcio Alemanha Veículos permite o saque da sua carta de consórcio em dinheiro. Queremos ajudar você. Entre em contato pelo WhatsApp 99411-7819. Estamos com atendimento 100% online. Assista a mistura mais agradável entre o divertir e informar. Toda segunda nós vamos trazer quadros inspiradores sobre inovação, empreendedorismo, criatividade no novo Falando Nisso. Fique por dentro do social no Inside TV. Te apresento lugares, novidades, eventos, as pessoas mais do Piauí e do Brasil. Na quarta-feira, com Raquel Dias. Nós vamos nos divertir muito. Chega mais perto, eu tô chegando com o Chega Mais. Na quinta tem Carla Berger. Quem se gosta, se cuida, se dê valor. A saúde é o nosso maior patrimônio. A sua sexta vai sextar, movida pela descontração e trilha sonora que só tem num botequim. Qual o melhor lugar mais descontraído para encontrar os amigos, Zé Pinguelo? É o Botequim, Ronaldão. Programa Falando Nisso. Oferecimento Audi Center Teresina. Condomínio Jardim dos Pássaros. Casas e chácaras pertinho de você. E Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Olá, boa noite. Desculpa os 10 minutos de atraso aí, mas a gente já tem os destaques do Falando Nisso de hoje, ao vivo pela Rede Meio Norte, não só para telespectadores em 18 estados do Brasil, mas também internautas nas nossas plataformas. E hoje no nosso programa, uma das filósofas mais brilhantes, atuantes e acessadas do Brasil é a nossa entrevista nacional do Falando Nisso. A professora Lúcia Helena Galvão vai falar sobre crise, hora de crescer. Aqui também a gente vai ter a história inspiradora da empresária brasileira Rose Lourenço, que foi matéria da última edição da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ela vai falar qual é a sacada de mestre baseada em ideias simples que podem transformar o seu negócio. A nossa collab de hoje é direto de Portugal, com Felipe Zamana, da Universidade Criativa de Porto. Uma questão criativa, você está preparado para o futuro incerto? E quanta coisa incerta, né? A nossa trilha sonora é assinada pelo nutricionista Alain Macedo. Você vai conhecer também hoje no Falando Nisso o Fundo Aval, que é constituído pelo Sebrae para complementar garantias operacionais de crédito contratadas pelos pequenos negócios juntos a instituições financeiras conveniadas. Quem fala sobre o assunto é o superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda. A gente também vai ver as maiores empresas do mundo anunciando que vão adotar o home office por tempo indeterminado. E ainda, já na volta, daqui a 10 segundos, a nossa homenagem ao nosso querido Bob Júnior. Até já! E olha só, a gente começa o programa de hoje fazendo uma homenagem a um amigo querido, que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí do outro lado do computador, do celular, onde você estiver nos assistindo digitalmente, também da TV, a maioria sabe e acompanhou nesse final de semana. Na última sexta-feira, às 11h08, a gente perdeu o nosso querido Bob Júnior. O Bob fez parte da nossa vida. Você também que está acompanhando a programação da Rede Meio Norte Televisão, vê durante a nossa programação
um VT, né, de homenagem ao Bob. Alguns programas de TV também exibiram matéria falando um pouco sobre a história do Bob. Aqui no Falando Nisso não vai ser diferente. A gente fez um clipe com takes, com pedaços da passagem importante do Bob pelo nosso programa, que fez no último mês de abril, 7 anos, e o Bob estava lá quase sempre, né? Antes de se desligar, ele ficou conosco até o começo do ano e foi um cara que a gente não tem palavras para dizer, como pessoa e como ser humano. Não é só porque ele não está mais aqui, é porque o Bob entregava muito mais do que a gente esperava dele. Como profissional, ele não era só repórter cinematográfico, ele era um pouco de diretor, de produtor, de relações públicas. Era um cara que realmente se entregava, tanto que todas as pessoas que conheceram o Bob passaram pelas redes sociais, não só da Meio Norte, mas dos apresentadores, como é o meu caso, por exemplo, falando de passagens importantes, relevantes e especiais que tiveram com o Bob. Então, assim, a gente está aqui também para fazer a nossa homenagem e, como profissional, dizer que o Bob, ele também fazia dos nossos problemas o problema dele. E se um amigo do Bob tinha um problema, o problema era dele também. Ele era perfeito? Não. Ele tinha defeitos. Quem não os tem, né? E aí a gente não podia, aqui da equipe do Falando Nisso, deixar de fazer essa homenagem ao nosso querido Bob. Nós preparamos um clipe rápido, focado no nosso programa, porque todas as outras homenagens mostraram o Bob em outros projetos, o que só mostra a riqueza desse grande profissional e desse super ser humano que partiu e que deixou a gente de coração partido também. Vamos ver. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha fé na crença se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Então, nossa homenagem do Falando Nisso ao Bob. Acho que essa história toda, eu disse no meu depoimento ao Departamento de Jornalismo aqui da nossa TV, que nos ensina que nada está sob o nosso controle. E eu acho que, acima de tudo, o que a gente está fazendo de homenagem ao Bob aqui no programa também é uma forma de homenagear, lembrar e passar por essa dor com tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos, não só por causa do coronavírus, mas em outros contextos também. Perder não é bom, mas a gente precisa renovar a nossa mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente renovando a nossa mente, eu acho que a gente tem paz para poder se despedir das pessoas, nos despedirmos e a gente entender que Deus está no controle de tudo e que essa é a nossa vida aqui,
né? Então, assim, um abraço à família do Bob, um abraço a todas as famílias que têm perdido pessoas para o coronavírus, devido a complicações, em decorrência de complicações do coronavírus e em decorrências de outras coisas também, porque tem outras coisas também acontecendo, mas o coronavírus, de fato, foi o que terminou levando o nosso querido Bob. Querido, sim, amado, sim, e a gente vai gostar sempre dele, e ele não vai sair da nossa memória. E eu espero que você de casa, que perdeu alguém também, possa viver isso e viver o luto e depois ficar tranquilo de entender que é assim mesmo, que as coisas acontecem aqui, tá bom? Então, um abraço a todas as famílias, em especial a família do Bob, ao Breno e ao Luan, em especial, filhos dele. Olha só, a gente vai entrevistar hoje, na nossa entrevista nacional, alguém que quando eu postei que ia entrevistar, eu fiquei muito impressionada. Eu já sabia, mas quando isso acontece, a gente termina se envolvendo e dizendo, nossa, como ela é querida, como ela é especial. Eu, como jornalista, fico muito alegre, feliz de ver que hoje os nossos influenciadores no ambiente digital são também filósofos, cientistas, né? Nada contra os demais, mas eu acho que a gente vive um momento de novas lideranças. E o digital traz isso para a gente, nos aproxima e nos apresenta e nos dá a possibilidade de conversar com pessoas que a gente só lia sobre o que elas falavam. A gente assistia algumas aulas, alguns privilegiados, né? E a nossa convidada de hoje, ela é exatamente isso. Ela está há 31 anos na organização Nova Acrópole do Brasil. Ela nasceu no Rio, está morando em Brasília hoje, eu posso até atualizar essas informações com ela. E ela fala com uma clareza e com uma honestidade sobre ética, sociopolítica, história. Ela já publicou 4 livros, ela escreve poesias, ela profere palestras e conferências pelo Brasil. E ela é muito querida, não só nos eventos em que ela participa, quando ela poderia presencialmente, antes da pandemia do coronavírus, mas muito querida e muito acessada nas redes sociais. E ela é um sucesso absoluto. Eu queria muito agradecer à professora Lúcia Helena Galvão, filósofa, por conversar com a gente no Falando Nisso. Nós estamos para 18 estados do Brasil, professora Lúcia, muito obrigada. E para uma plataforma gigante de internautas também aqui, da Rede Meio Norte. É uma alegria e um prazer falar sobre você, sobre um tema que a gente precisa tanto ouvir qual é a percepção da filosofia e, portanto, da sabedoria em relação a isso, que é crise, hora de crescer. Então, assim, muito obrigada por ter aberto um espaço aí na sua agenda tão lotada, tão cheia de eventos. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Maia, e para mim é uma satisfação estar com vocês. Eu espero que eu possa trazer um momento de boa reflexão para as pessoas que nos ouvem. Muito obrigada a todos. Professora Lúcia, crise, hora de crescer. Falar assim, para quem não vive essa onda de passar por uma crise e ter que crescer ou ter um entendimento de que aquilo é em seu próprio benefício no final das contas, parece simples, mas na verdade é doloroso, porque crescer no meio de uma crise dói, a gente paga um preço. Eu queria que você fizesse aí uma apresentação em linhas gerais, antes da gente imergir nesse tema que você aborda tão bem do ponto de vista da filosofia. Eu acho interessante, Maia, porque essa percepção que você está falando, se a gente parar para refletir, vamos ver que no meio de uma crise, crescer é doloroso, sim, mas não crescer provavelmente dói mais, porque vamos ter que suportar toda essa dor sem esperança, sem uma perspectiva de um sentido para tudo isso, sem uma finalidade maior. Eu acho muito interessante, por exemplo, sempre falo com os meus alunos, quando a gente pega o nosso filho, leva para o colégio para fazer uma prova de matemática, e o menino, em geral, não quer de jeito nenhum, porque para ele é um terror fazer uma prova de matemática. A gente leva meio na força, né? Você sabe que aquilo vai ser bom para ele. Vai levá-lo para um outro patamar de consciência, vai fazer com que ele tenha uma outra habilidade para lidar com a vida. Eu acho que a gente tem o dever moral perante os nossos filhos de não fugir das nossas próprias provas. As nossas provas têm, porque no fundo a pedagogia humana é uma cópia da pedagogia da natureza. As nossas provas também vão nos fazer estar maiores do outro lado.
E para que possamos exigir isso dos nossos filhos, teríamos que, em primeiro lugar, dar exemplo. Acreditar que as dificuldades da vida são provas e que, se nós soubermos enfrentá-las da maneira correta, crescemos com elas, saímos maiores do outro lado. É um preço caro, com certeza é. Uma crise como essa que nós estamos vivendo custa vidas que não acaba mais. Mas a gente não pode permitir que, por outro lado, ela leve tanto e não traga nada de volta. Ela pode levar, nós estamos tentando impedir, mas isso está um pouco complexo, né? A vacina demorando a sair, não temos muita perspectiva, portanto, ela está levando muitas vidas, e isso é uma tragédia. Mas nós podemos exigir dela que também deixe alguma coisa conosco, que também traga alguma coisa. Que a gente saia dessa, por exemplo, mais generoso, mas pensando como humanidade, saia dessa maior do que entrou. Desmontar um mundo, é verdade, desmontar um mundo e montar outro, criar outro, exige de nós, seres humanos, na média, que tipo de habilidades ou de qualidades e até de defeitos em momentos tão exponenciais como a gente está vivendo hoje. Porque essa crise é interessante porque, assim, a gente termina tendo uma cumplicidade em relação aos demais. Ela é nossa, mas ela está sendo do mundo inteiro em escalas diferentes. Queria que você falasse dessa coisa de desmontar um mundo e criar outro no meio dessa tempestade. É interessante. Alguns elementos, no nosso canal da Nova Acrópole, inclusive tem um vídeo que eu fiz recentemente sobre isso, isolamento. Um dos elementos dessa crise que você tem que considerar em primeiro lugar é que a normalidade não era tão normal assim. Vivíamos muito isolados, a dor do outro, o problema do outro, era só problema do outro realmente. Buscávamos soluções sempre pessoais, as nossas escolhas eram sempre fundamentadas naquilo que me traz vantagem apenas e nada mais. Eu acredito que toda crise, em última instância, é um esgotamento de um patamar de consciência. Eu acredito que o que nos levou ao esgotamento daquele patamar foi excesso de egoísmo. Por trás dos nossos problemas todos está escondido o egoísmo. Portanto, a crise, em primeiro lugar, você para, sai um pouco da arena, vai para os bastidores da sua vida e analisa como você está vivendo. Aquilo que você vivia de maneira mecânica, no piloto automático, estava realmente te levando aonde você queria chegar? Estava sendo um fator de benefício na tua vida e na vida das pessoas que te rodeiam? Levando, prolongando a sua mecanicidade para o resto da vida, você chegaria a construir algo de válido? Construir uma identidade, construir uma contribuição para as pessoas à sua volta? Existe um filósofo que eu gosto bastante, é Cícero, o romano, que ele dizia: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de cujas vidas participas, ou seja, que todo mundo conviveu contigo, por ter convivido contigo, saísse um pouco maior. Ou seja, em primeiro lugar, exigir que as dificuldades não nos deixem de mãos abanando, que a gente saia maior do outro lado. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, começar a imaginar que as pessoas pensam, vamos voltar à normalidade. Não, há que construir outra normalidade. Porque nós temos que imaginar que quando abrirmos as portas da nossa casa com o Covid sob controle, não sei quando isso vai acontecer, nós temos na nossa porta uma crise econômica sem precedente, a situação social grave, o desemprego crescendo pela sociedade afora, famílias necessitando do básico para sobreviver. Não vai dar para voltar para as nossas bolhas de individualismo, voltados única e exclusivamente para as nossas questões pessoais. Nós sairemos dessa juntos. Então, eu sempre aconselho que, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente faça um treino, uma musculatura diária de treinar a nossa generosidade. Porque, no final das contas, os valores humanos têm que ser treinados mesmo, como se fosse um músculo do corpo. Ou seja, eu recomendo que você não passe um dia, não vá deitar um dia sem praticar um pequeno gesto de generosidade. O que você puder. Bom, eu pego o telefone e ligo para um amigo que está na quarentena sozinho dentro de casa. Ligo e digo, olha, você pode contar comigo, estou com você. Ou eu ligo para um supermercado, mando entregar uma cesta básica numa instituição que está fazendo distribuição disso. Ou eu coloco uma frase nas redes sociais dizendo, nós vamos sair dessas, confiem, tenham esperança, e vamos trabalhar todos juntos. O que você puder fazer. Ou seja, você está caminhando dentro da crise. Você não está paralisado.
Você não deixou ela te congelar. Você está crescendo no meio dela. De tal maneira que quando tivermos que sair para voltar para a cena, voltamos mais preparados. Preparados para pensar mais como humanidade. Porque não vamos conseguir reconstruir tudo isso. Tivemos uma boa desmontada na nossa economia, no Brasil e no mundo, uma situação delicada. Não vamos voltar a construir isso usando as mesmas ferramentas que foram usadas para desmoronar isso. O que desmorona qualquer sistema é egoísmo. Ou seja, para reconstruí-lo é o oposto. É mais altruísmo, é mais empatia, é mais fraternidade. É interessante quando você, professora, coloca a questão do egoísmo, porque num momento como esse, nós todos nos sentimos vítimas de algum modo. E uma vez vitimizados, a gente tem as percepções diferentes, né? Embaçadas em relação à própria realidade, em relação a gente mesmo. Eu acho assim, de uma clareza você colocar a questão do egoísmo diante disso que a gente está vivendo para nos sacudir. Porque, assim, se o mundo está nos obrigando a mudar, a gente consegue ter essa percepção que estamos sendo, em alguma medida, egoístas também e que onde estamos podemos alcançar outras pessoas. Por que a percepção da gente em relação a gente mesmo tende a ser tão vitimizada? E quais são os escapes e os atalhos que, na sua opinião, a gente pode tomar, além do que você citou brilhantemente, mas nos aprofundando mais em relação a isso, para poder a gente escapar da gente mesmo, do nosso próprio espelho, da nossa própria vaidade e do nosso próprio egoísmo, professora? Eu costumo comentar com os meus alunos, e tenho falado muito nessa crise, que colocar a culpa de tudo no outro é a segunda maior invenção do mundo. A primeira é a roda, a segunda é colocar a culpa de tudo no outro. Só que tem uma contraindicação terrível. Se eu coloco a culpa de tudo no outro, quem tem que crescer é ele, eu não. A roda te faz girar. Colocar a culpa no outro faz com que você fique paralisado. Em primeiro lugar, existe o comodismo, né? Então, eu sou vítima, alguém fez isso e alguém vai ter que me tirar daqui. Eu não participei em nada no terreno das causas. Portanto, não tenho nenhum compromisso no terreno das consequências. Isso é uma ingenuidade. Nós somos participantes ativos de uma sociedade onde o egoísmo é a palavra do dia. E temos que saber ver isso dentro da nossa vida. Em segundo lugar, existe um medo de se comprometer e até um medo de crescer, que é uma coisa muito interessante. E eu digo, bom, a partir de agora eu vou ser mais generosa. Eu tenho medo do que isso vai pedir de mim lá na frente. Eu tenho medo de abrir mão do meu conforto, daquele mundinho isolado que eu criei, onde só interessa o meu bem-estar e de meia dúzia de pessoas à minha volta. Enfim, medo de crescer. Gera um auto-boicote complicado. E o antídoto que eu sempre recomendo, que é bastante básico e fundamental, é, toda vez que nos sentirmos vítimas, pensar menos na nossa dor e mais na dor do outro. Ah, eu me sinto tão sozinho, estou ficando deprimido. Pense em pessoas que perderam um, às vezes 2 entes queridos. Pense em pessoas que estão com as suas famílias dentro de casa, que perderam o emprego e não tem como ficar isolado dentro de casa, porque se sai é o Covid, se entra é a fome. Pense nas pessoas que estão numa situação desesperadora por aí. Existe uma filósofa que eu admiro muito, chamada Helena Blavatsky. Ela dizia que você não deve deixar secar a lágrima que corre do teu rosto enquanto não fizeres o possível para secar a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Ou seja, quando pensamos na dor do outro, a nossa parece pequena, porque de fato ela é. A nossa parece uma coisa que dá perfeitamente para contornar. E nós percebemos que não existe terapia melhor para curar qualquer angústia, qualquer ansiedade do que a prática do bem. Já tive a oportunidade de conversar com vários especialistas e eles me dizem a mesma coisa. Não existe medicamento melhor para combater a ansiedade, a depressão, qualquer mal, a solidão, do que você praticar o bem no limite das suas possibilidades. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E quem faz o seu melhor, em geral, merece o sono dos justos, está em paz. Amanhã farei um pouquinho mais. Eu darei o meu melhor a cada dia. Existe um filósofo do século passado, chamado Sri Ram, que ele dizia, você deve perder o seu coração todos os dias e depois partir em busca dele.
Aí você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Nosso coração está sufocado, está na hora de deixá-lo passear pela humanidade um pouco, de distribuí-lo, de perdê-lo por aí, e depois ir na busca dele. Platão costumava dizer que heroísmo vem de eros, de amor, coragem vem de core, coração, do latim. Ou seja, se existe algo que a gente ama do outro lado, a gente tem muito mais vigor para lutar contra as adversidades. Já deve ter ouvido falar de mães, por exemplo, que atravessam um rio caudaloso porque do outro lado seu filho está correndo risco. Ou seja, quando seu coração está em algum lugar, nós encontramos forças, inteligência, vontade para ultrapassar todos os obstáculos. Está na hora da gente colocar um pouquinho o nosso coração na humanidade. Quer seja na nossa comunidade, quer seja nas pessoas que tinham um pequeno comércio, que fecharam, aquela pessoa que prestava serviços para nós, que está desempregada, enfim, está na hora de perder um pouco o nosso coração, para depois reencontrá-lo muito mais digno de um ser humano que somos. Do jeito que você fala, a sensação que a gente tem, eu já vi os seus vídeos e as suas palestras e conferências, tive esse prazer, essa alegria, e você disse que a gente precisa dos problemas para crescer, né? Quer dizer, a gente crescer sem problema é quase uma utopia, e se a gente cresce a partir dos problemas, como isso nos muda, não é, professora Lúcia? Como isso é transformador, como nós nos tornamos melhores dentro desses vales, né? A Bíblia fala dos vales, né? Que você cresce nos vales, né? E você fala disso com muita clareza, citando inclusive apoiada em outros filósofos atuais e antigos que sempre tiveram sendo lidos e relidos, e você traz essa lógica do que é crescer a partir dos problemas. Isso é maravilhoso. Existe uma passagem da Bíblia que você conhece bem, todo mundo conhece muito bem, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A vara são os problemas. O cajado é aquele que de vez em quando nos atrai, nos afaga, que são os acontecimentos felizes, os acontecimentos de serenidade, de paz. E nós necessitamos dos dois para caminhar. Às vezes da vara, às vezes do cajado. E temos que perceber que nós pedimos a vara, porque estagnamos de uma maneira tal, perdemos uma noção de vida humana, esquecemos que nós viemos aqui para agregar valor ao mundo, esquecemos que viemos aqui para sair maiores do que entramos, simplesmente nos acomodamos. Aí vem o método da escada, né? Estamos num patamar, a vida coloca uma parede diante de nós, e ficamos batendo aí, até descobrir que a saída está no patamar mais elevado. Um patamar mais elevado de consciência, de valores, de humanismo, de altruísmo, empatia. Ou seja, a vida está exigindo de nós, nesse momento, que a gente olhe para cima e encontre uma saída em outro patamar. Nesse plano que estávamos, não dá mais. Isso é a necessidade de construir uma nova humanidade, uma nova normalidade para depois de tudo isso. Senão as perdas serão ainda maiores do que tem sido. É verdade, professor. E esse novo normal, ele na verdade não existe, ele só vai passar a existir se nós sairmos disso transformados e talvez a gente possa ser novos seres humanos, com novas percepções e melhores ainda. Para encerrar a entrevista, para a gente não usar muito o seu tempo, a gente tem a sensação de que está sempre sob controle. Eu estava vendo colegas jornalistas entrevistando os pesquisadores de Oxford, uma das frentes da vacina, e ele foi muito pressionado sobre, e se não der certo? E se o teste der errado? E se as pessoas morrerem? E se isso? E se fosse aquilo? E aquilo ficou tão claro, trouxe uma aflição ao meu coração, porque ao mesmo tempo a gente percebe que a gente não percebeu ainda, nós não percebemos ainda, não nos demos conta de como não temos controle da situação. E não ter controle tira o nosso chão. Eu queria que, para encerrar, você falasse sobre isso, professora, com a sua sabedoria, do ponto de vista do observatório da filosofia em relação a isso. Por que tanta dificuldade de não ter controle e tanta falta de percepção em relação a isso? Uma coisa interessante se nós formos observar, tem muito a ver com o que falamos ainda há pouco, do comodismo, da falta de uma perspectiva de vida onde você se sinta corresponsável. Não é só o cientista que tem que varar dias e noites tentando descobrir a vacina
ou o médico, o enfermeiro, que tem varar dias e noites tratando do doente. Todos nós temos uma parte da solução. E todos nós podemos minimizar o contexto global da pandemia. E você, quando vê que vem se aproximando uma crise, ao invés de se encolher e simplesmente ficar esperando que alguém faça alguma coisa, dentro do palco que a vida te deu, der o seu melhor, você ajuda e muito. Nós poderíamos estar todos os dias com os nossos amigos, com as redes sociais que temos, insuflando esperança nas pessoas. Porque hoje as pessoas estão tendo problemas psiquiátricos dentro de casa, por causa do desespero. Poderíamos, sim, estar fazendo uma força-tarefa, juntando com todas as instituições que estão aí trabalhando para isso, inclusive Nova Acrópole, de que sou parte, está distribuindo cestas básicas e muitas outras muito sérias estão fazendo. Bom, eu vou colaborar com isso, eu vou convidar todos os meus amigos, eu mesmo vou estimular, eu mesmo vou ser um ponto onde eles possam mandar entregar essas cestas, depois vou dar um jeito de fazer chegar lá. Ou seja, procurar o aporte que cada um de nós pode dar. E a solução, ela não é a solução que um homem dá, ela é uma solução multifacetada. O dia que um cientista vier e criar essa vacina, bom, vai haver um tempo aí até que todos sejam cobertos pela vacina e a doença cessa. Repito, nós temos um painel de polarização política, temos um painel de caos social, no momento em que nós precisamos estar unidos. Você tem falado uma palavra de união? Que quando nós vivemos uma situação, como falávamos ainda há pouco, que a única saída será estarmos unidos, só sairemos dessa se estivermos juntos, o maior vírus que tem é o vírus do ódio coletivo, da dissensão, da separatividade. Você está criando alguma vacina para combater esse vírus? Você tem falado em prol da unidade? Essa é uma vacina que está nas suas mãos criar. Nós temos que perceber que existem muitos elementos que vão fazer com que essa crise seja superada, que saiamos todos maiores. Eu, nesse momento, recomendo, considere todo o discurso de ódio, todo o discurso que induz a separatividade como um vírus pior até do que o Covid. Porque nós precisamos de união. Nós estamos com uma sociedade desmontada. Nós precisamos de união. Ou seja, há muita coisa que cada um de nós deve aportar. E não esperar que simplesmente um homem ou dois fiquem fazendo tudo enquanto nós nos protegemos. Ah, mas eu não posso sair de casa. Nem eu. Mas desde que isso começou, eu tenho feito 3, 4 lives por dia, falando para as pessoas, calma, vamos sair, vamos ter esperanças, faça isso, isso, isso dentro da sua casa. Cada um de nós pode fazer um pouquinho. Mas você vai dizer, isso não é grande coisa. Olha, talvez sozinho não. Mas juntando com o que você pode fazer, com o que o outro pode fazer, com certeza vai ser grande coisa. Um homem só não vai resolver esse problema. Portanto, saia da passividade e comprometa-se. Não estou dizendo para você sair de casa, fique em casa, use toda a segurança. Isso, nesse momento, não é uma questão de opção. Agora, entenda, dentro do palco que a vida te deu, faça o seu melhor show. A vida, como um todo, tem palcos limitados. Dentro desse palco que a vida te deu, faça o seu melhor. Sem arredar pé da sua casa, você pode fazer muita coisa. Verdade. Eu vou criar uma hashtag a partir de hoje à noite, quando eu for comentar essa entrevista maravilhosa. E a hashtag vai ser Eu Também Sou Vacina. Eu também sou vacina, né? Eu também sou vacina. Professora, você é tão lida, tão acessada, tão querida. Quando a gente anunciou, eu fui desafiada por um internauta e um telespectador, Gabriel, o nome dele, que disse, olha, a maior entrevista que você pode fazer no seu programa, e toda segunda a gente faz entrevistas nacionais no nosso programa, é com a professora Lúcia Helena Galvão. Se criou uma corrente, queremos a professora Lúcia Helena Galvão. E a gente olha para você, você fala com serenidade, com seriedade, com um equilíbrio que, mesmo você sendo tão acessada hoje, tendo tanta oportunidade de falar com essas pessoas, você usa esse canal de um jeito, conversando com você, dá para entender mais ainda, eu já sabia, por que as pessoas gostam muito de quando você fala, né? Você fala realmente de um modo visceral, viu? Incrível muito isso, obrigada. Professora, incrível. Você é muito... Eu adorei a sua hashtag, vou copiar. Eu também sou vacina. É incrível isso. Você me deu vários insights aqui. Durante essa entrevista de 20 minutos, eu tive vontade de chorar, eu tive vontade de rir.
Eu tive vontade de silenciar e só deixar você falar. É incrível, é realmente incrível. Por isso que você é o que é hoje. Todo mundo acessa você e lê as coisas que você escreve e escuta você. Você escuta quem? Eu escuto todas essas pessoas, como estou te escutando agora, para tentar tirar de tudo uma síntese que me permita ser um pouquinho maior amanhã. Escuto grandes homens do passado e do presente, mas também todos os seres humanos têm dentro de si uma parte do quebra-cabeça que me interessa muito. Todo ser humano tem muito para me ensinar. Eu tenho ânimo de aprendiz, eu acho que todos nós poderíamos desenvolver isso também. Ânimo de aprendiz. O ser humano que está diante de você é um mistério. O mistério hoje é você, é você. Eu espero que a gente saia daqui maiores do que éramos antes. Sim, com certeza. E para encerrar, já que você citou a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Deus falando. Então, acho que você traz essa palavra de ânimo, de sacudir e de tirar isso que a gente está vivendo, que fica sendo tão pesado. E eu vi você falar com essa clareza, à luz da filosofia, que você tanto ama, está claro isso. Para a gente foi muito importante, particularmente no dia de hoje, por vários motivos. Muito obrigada, professora Lúcia Helena Galvão. Que alegria poder falar com você e que privilégio ter um microfone e estar num grupo de levar a sua palavra para tanta gente e os seus esclarecimentos e a sua sabedoria à luz da filosofia para tanta gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Até mais. Muito obrigada. Gente, que entrevista ótima, né? Uau! A gente estava precisando. Vamos combinar que a gente estava precisando? Gabriel, querido, desafio dado, desafio pago. Né? O Gabriel é um telespectador nosso, internauta também, que ele que deu a ideia de entrevistar a professora Lúcia Helena. Eu já seguia, já conhecia, já vi a professora Helena sendo entrevistada por grandes artistas, por palestrantes, pelo Murilo Gun, por tanta gente, e eu ficava impressionada ali. Faça você também como o Gabriel, dê dicas de pessoas que a gente pode trazer ao nosso programa também, para a gente poder fazer desse palco aqui um palco de transformação e de informação. Não é à toa que Falando Nisso hoje fala sobre essas coisas todas, tá bom? Estou esperando as dicas de vocês nos nossos canais, daqui a pouco eu vou mostrar no Insta, no Facebook, no nosso e-mail, se você usa com frequência, onde você puder, pelo WhatsApp. Eu pratico a economia do acesso, né? Então, assim, é só chamar que eu já vou dar atenção, como dei para o Gabriel, que arrasou na dica. Antes de ir para o intervalo comercial, eu queria chamar o recado do SEBRAE. O SEBRAE tem sido incansável em relação ao acolhimento, à orientação, às informações das empresas aqui no estado do Piauí. A gente está falando do SEBRAE Piauí, embora o SEBRAE Nacional, claro que tem a sua relevância, né? O nosso SEBRAE aqui é parte disso. Então, assim, com tantas medidas que foram tomadas, eles foram acolhendo e informando. E aí a gente vai ver agora o superintendente do SEBRAE aqui no Piauí, Mário Lacerda, falando também com esse compromisso do SEBRAE, que adotou essas medidas emergenciais desde o início, mas sobre a última ação, que é garantir o FAMP, que é um fundo aval, olha que importante, constituído pelo SEBRAE para complementar garantias nas operações de créditos contratadas pelos pequenos negócios junto a instituições financeiras conveniadas. Se você quer saber se é esse o seu caso, veja junto com a gente a entrevista do superintendente do SEBRAE no Piauí, Mário Lacerda. Vamos ver. Olá, Maia e todos os seus telespectadores. Eu espero que estejam todos bem. O SEBRAE tem procurado, ao longo de todo esse período, desde o mês de março, encontrar soluções para o enfrentamento dessa nossa crise. Iniciamos lá atrás, tornando gratuita quase toda a nossa plataforma de atendimento à micro e pequena empresa, aos pequenos negócios. Depois, elaboramos um rol de mais de 40 protocolos de reabertura, disponibilizado também gratuitamente para os nossos empreendedores. Temos articulado soluções, dialogado com instituições e de forma consistente e continuada temos feito pesquisas para entender o comportamento da crise e para onde caminham os nossos empreendedores. Nesse sentido, o crédito tem sido um gargalo extremamente significativo para o capital de giro, para o fluxo de caixa do empreendedor nesse momento. Não tem conseguido
não tem tido efetividade os programas de governo na medida em que o empreendedor na ponta não recebe o recurso. Nesse sentido, o SEBRAE, juntamente com a agência de fomento, montou uma parceria para que nós pudéssemos usar o nosso FAMP, o Fundo de Aval do SEBRAE, para calçar, para dar oportunidade ao empreendedor que não tem garantia real, que possa, com a garantia do SEBRAE, que vai até 80% da garantia necessária para a sua operação de crédito, ter o FAMP cobrindo essa ausência de garantia própria. Tivemos essa semana o lançamento. A ideia é que nós possamos, a partir de segunda ou terça-feira, estar efetivamente chegando com isso até a ponta, o empreendedor buscando a agência de fomento, e esperamos que com essa medida, duas coisas: possamos contribuir para o empreendedor de pronto, de imediato, e principalmente fazer circular mais dinheiro, fazer circular esse recurso de crédito, esse recurso de empréstimo para irrigar, para alimentar a nossa economia, que tem tido muita dificuldade nesse período. Um forte abraço para você, um forte abraço para todos que nos assistem. Obrigada, Mário. Eu gosto muito de ouvir o Mário, porque ele tem muita propriedade das coisas que ele fala e tem muita experiência também, né? Passa uma credibilidade, e eu acho que a gente está precisando, nesse momento, confiar nas pessoas, uns nos outros. Como disse bem a professora Lúcia Helena Galvão, a gente não pode fazer nada sozinho. Quando a gente tem uma instituição como o SEBRAE, que alcança as pequenas, micro e pequenas empresas desse modo, e as MEIs, é tão tranquilizador para as pessoas que estão operando dentro desse ecossistema empresarial, de empreendedorismo, que é muito legal. Então, obrigada, Mário Lacerda, por isso. Nós vamos agora ouvir o recado do Alain Macedo, que é o nutricionista que assina a trilha sonora do nosso programa. Fala, Alain. Olá, Maia, tudo bom? Primeiramente, agradecer o privilégio de mais uma vez estar aqui no Falando Nisso, né, participando. Obrigado pela lembrança. Foi me dado aí o desafio de escolher algumas músicas que falassem um pouco com a minha história, com a minha identidade, né? Já são quase 20 anos de Teresina, eu que sou nascido no interior, vim para cá bem novo, encontrar meu lugar ao sol. Hoje sou um profissional que já atua há 10 anos, altamente realizado. E o grande resumo desse playlist, gente, é gratidão, ser grato a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de diariamente poder ajudar as pessoas também a terem saúde. Essa promoção da saúde, que é o maior legado da minha profissão. Então, esse playlist é escolhido a dedo, né? E parabéns pela iniciativa, pela ideia, uma ideia brilhante. Espero que vocês gostem. Obrigada, a gente vai curtir, viu, Alain, a playlist aqui. Muito obrigada pelo carinho com o nosso programa. Eu vou chamar agora, gente, uma novidade boa, tá? A gente vai falar de coisa boa. Então, não posso falar muito, né, embora seja bom, porque está chegando o lançamento e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes, na verdade. Deixa eu dar uma pista. Cheio de inovação, tudo facilitado para você realizar o seu sonho de morar bem. Aguarde aí, vem uma grande oportunidade. Veja o recado. Você tá sabendo que agora todo mundo quer casa, né? Está chegando a hora de você mudar de vida. Segurança, espaço, lazer, qualidade de vida, conforto. Conquiste a felicidade para toda a família. Breve lançamento. Não perca essa oportunidade. A gente vai então para o intervalo comercial e eu volto em instantes. A gente vai entrevistar a Rose Lourenço, direto de Goiânia. Ela foi uma matéria especial na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios e mostrou como uma ideia simples, quanto dedicação pode dar uma virada no jogo. E hoje ela está à frente de um grande negócio brasileiro que tem uma celebridade junto com ela, ali numa parceria incrível. A gente vai contar a história inspiradora dela também. Daqui a pouco também a nossa collab, a nossa colaboração direto de Porto, né, com o Felipe Zamana, vai falar sobre criatividade dentro de um futuro incerto. Então o programa está cheio de coisas ainda, não sai daí, até já. Eu sei, descuida de mim. Descuida
Norte sempre pensa em trazer muito mais informações para vocês. E agora temos uma nova plataforma, o Meio Norte Mais, no YouTube, reunindo tudo que é destaque no portal, na TV Meio Norte e na TV Jornal. Para ficar por dentro dos principais conteúdos, se inscreva em nosso canal e em seguida ative as notificações clicando no sininho. Assim, você será notificado toda vez que postarmos um vídeo. É importante que você deixe seu gostei e seu comentário. Já somos uma família de mais de 100 mil inscritos. Esse é o Meio Norte Mais para você. Já pensou em ter uma internet que te entende? A G3 tem as melhores soluções para as suas necessidades e com planos que cabem no seu bolso. A velocidade certa para o trabalho, estudo, lazer para você. Com uma estrutura crescente, equipe preparada e a única com suporte 24 horas. Do seu jeito e com a sua cara. Pode confiar. A G3 é você. Pelo seu bem-estar e para seguir as recomendações da OMS, o Apivida oferece a teleconsulta, um serviço para quem está sentindo algum sintoma da Covid-19. É fácil como aplicativo de mensagem. Você acessa pelo app ou site, não paga nada a mais por isso e tem acesso a consultas médicas 24 horas por dia. Acesse o YouTube do Apivida e veja o passo a passo de como utilizar esse serviço. Aproveite, ele foi pensado para você se consultar na segurança do seu lar. Apivida, todos por todos. A Fênix Móveis, empresa genuinamente piauiense com 25 anos de tradição e qualidade, apresenta para você o melhor custo-benefício na prevenção contra o novo coronavírus. O lavatório automático possui 2 pias para mais agilidade na higienização das mãos, saboneteira líquida e porta-papel toalha. O lavatório conta ainda com sistema automatizado de enchimento e descarte de água, sem necessidade de ligação elétrica. Portátil, durável, econômico e prático. Solicite seu orçamento pelo telefone WhatsApp. Você tá sabendo que agora todo mundo quer casa, né? Está chegando a hora de você mudar de vida. Segurança, espaço, lazer, qualidade de vida, conforto. Conquiste a felicidade para toda a família. Breve lançamento. Não perca essa oportunidade. O que você espera de uma marca de cosméticos? Beleza, hidratação, perfumes. E que tal uma marca que te ajuda a mudar de vida? Assim que começou os anúncios, eu já me interessei, né? Um prêmio que não só me beneficiou, mas pessoas que eu amo também. Minhas clientes estão todas participando porque querem vir para cá, querem ganhar e disseram, eu vou acertar todo. Eu comprei e ganhei, então compre você também. A Wari é autoestima. É a felicidade de trabalhar com o que se ama. É acreditar que dá para continuar. É vender e faturar. É participar e ganhar. É o sonho de viver dias melhores. A Wari, conte com a gente o ano inteiro. Aí, o lado raiz sertanejo do Alan, que eu não conhecia, Alan, esse seu gosto. Olha só, deixa a gente ir só assim para tocar sertanejo no nosso programa, né? Com um convidado tão bacana como o Alan. Mas deixa eu falar, gente, vamos para a nossa entrevista. A gente tem mais uma entrevista com uma figura incrível, uma mulher maravilhosa, a Rose Lourenço. Ela foi matéria da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios e é formada em administração pela PUC. E ela já foi de gerente de call center até gerente comercial de uma grande multinacional. Só que a Rose, ela foi mais longe. Ela teve uma ideia de negócio e ela começou a fazer essa ideia, a rodar, que é a empresa Além do Olhar, em Goiânia. E aí começou a crescer por causa de vários detalhes que ela inseriu dentro dessa empresa. O modo como receber, o chazinho de abacaxi, o bolinho não sei de quê, e o serviço que era maravilhoso. Porque o serviço maravilhoso, gente, tem que ser obrigação, tá? E a Rose sabe disso, tanto que ela está onde ela está hoje. Então, assim, não é que você vai enfeitar tanto e botar moldura no teu serviço.
Na verdade, você vai botar o algo a mais, porque serviço bom é obrigação de todo empreendedor que se preze. Mas a Rose foi mais além disso. Além dela arrasar com o serviço, ela foi inserindo coisas no sentido de receber mulheres, principalmente, né, Rose? Que era esse universo em que ela está trabalhando, de um jeito muito especial. E aí cresceu, eu estou reduzindo a história para poder passar para ela. E aí ela disse, meu Deus, vai virar franquia, e agora o que é que eu faço? Aí a Rose fez o que a maioria de nós não é capaz de fazer. Ela parou, respira, vou dar um tempo para ver o que acontece. Parece que era Deus assim, cochichando no ouvidinho dela. E aí depois tudo mudou na vida dela, depois desse respira. Bom, eu dei só uma introdução na entrevista aí da Rose Lourenço, que eu queria super agradecer. Ela está falando de Goiânia. E a gente viu a história dela na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A nossa produção, a Isiane, entrou em contato com ela e ela de cara topou. Muito obrigada por dividir uma história tão inspiradora com as nossas centenas, né, milhares, porque a gente está em 18 estados, além da internet, empreendedores que estão precisando de histórias assim. Eu prometo que eu não vou falar mais, Rose, é só você que vai falar agora. Fala que eu te escuto. Pode falar, estou adorando. Que história maravilhosa, Rose. Agora todo mundo vai querer saber. Sim, mas se deu tão certo, o que é esse além do olhar e virou franquia? Por que ela parou e respirou? Agora todo mundo vai querer saber isso. Conta pra gente, vai. A gente conta, né? Tudo bem, Maia? Obrigada, tá, pelo convite. Estou muito feliz em participar aqui com você. Então, como você diz, gerente de call center, não, eu fui atendente mesmo de call center lá atrás, aos 20 anos. Passei por muita coisa e eu acho que realmente a minha história serve de inspiração para muita gente, né, que está começando lá de baixo, vem de uma família bem humilde lá do interior de Goiás, aqui do interior. E assim, além do olhar, fui gerente, né, de uma grande multinacional que trabalhava para mulheres. Foi quando eu decidi realmente largar tudo e criar algo meu, né? Eu queria criar algo que eu pudesse trabalhar com mulheres, para mulheres, transformar vidas de mulheres. E assim nasceu Além do Olhar, por um sonho, por uma necessidade minha, de um atendimento diferenciado, um local diferenciado, sem aquele clima. Eu não gostava muito de ir em salão de beleza, né? E eu queria algo assim que fosse mais aconchegante, algo mais meu mesmo, criado por mim, onde a gente pudesse receber essas pessoas com muito amor. Eu vi a entrevista da nossa querida Lucelena, que eu adoro ela, e assim, eu vejo que Além do Olhar está muito nesse propósito que ela citou, né, que é de transformar vidas, né? Além do olhar, ela tem um propósito, além da beleza, né? Ela transforma vidas de clientes que estão lá dentro, que passam por lá às vezes com a depressão, passam por um câncer, caiu os pelos e aí tem que fazer a sobrancelha. Então se vê a transformação na vida, né, das mulheres através da autoestima, né? Então transformar vidas através da autoestima, isso me deixa muito feliz. Além de transformar a vida dos clientes, a gente transforma a vida das profissionais que trabalham com a gente. Começam lá pequeno, depois se transformam em grandes profissionais. A gente tem várias vidas transformadas dentro da Além do Olhar. Então, assim, é uma empresa que tem um propósito muito maior. Quantos anos já, hein, Rose? Além do Olhar, já tem quantos anos? Além do Olhar vai fazer 6 anos agora em setembro, né? Desde o começo, né? E vocês começaram com que serviços? As pessoas estão perguntando, com que serviços? Somente só sobrancelhas. Só sobrancelha. Isso, só sobrancelhas. Um ano depois colocamos cílios também. Aí você foi para uma feira, né? Uma feira, e você estava lá nessa feira porque começou a fazer sucesso e aí você achou que poderia virar uma franquia. E foi nesse momento em que você disse, não, vou esperar. A gente está mostrando imagens aí que a gente tem do teu negócio, da empresa, da matéria da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E aí, quando você resolveu que ia dar um tempo da franquia, porque você queria fazer tudo organizado com muito amor, foi quando você foi nessa feira e lá você conheceu a empresa que hoje tem como sócia a Ana Hickman, não é isso? Isso, correto. Na verdade, eu comecei as franquias, né, antes da entrada deles,
que temos 7 lojas já em Goiás e 1 em Mato Grosso, mas assim, eu vi que eu não dava conta de virar franquia sozinha, porque tem toda uma estrutura por trás. Eu já tinha 7 franqueadas, e aí eu dei um tempo, há 2 anos, falei, não vou, né, vender franquia sem ter uma estrutura para dar um suporte para esses franqueados. E início do ano eu fui de uma palestra, foi até uma palestra que o grupo, o Sidney Calais estava dando essa palestra, e ele viu eu contando a história da Além do Olhar, e me convidou para um bate-papo, e fomos fazer essa reunião, que o Grupo Calais é uma franqueadora, né, que ajuda as franquias, né, que trabalha com expansão de franquias. Sim. Então, assim, foi maravilhoso o encontro com ele, conversamos e fizemos, né, a nossa parceria, e junto ele gostou tanto da franquia, que também a Ana Hickman, né, se interessou muito pelo meu negócio e quis ser sócia também da Além do Olhar. Então, nós formamos aí um grupo, né, uma sociedade entre eu, a Ana Hickman e o Grupo Calais, para poder a gente levar esse formato para o Brasil inteiro, né? Além do Olhar, agora vai expandir para o Brasil inteiro através da nossa franquia. E junto com a Ana Hickman, que eu estou muito feliz, nunca pensei, nunca imaginei que o meu negócio fosse chegar tão longe, né? Uma menina. Qual foi o grande diferencial? Eu achei incrível porque, assim, a própria Ana Hickman não quis mudar o nome. Ela costuma botar o nome dela, né? Como é natural nesse tipo de negócio. Porque ela já é uma marca, ela já tem um brand dela. Então, ela disse, não, vou deixar Além do Olhar e vou botar o meu nome depois. E aí, a gente quer que se mantenha tudo do jeito que você fez. O bendito suco de abacaxi, que eu tenho que experimentar, menina, esse suco. Você tem que vir em Goiânia, ou então logo a gente chega por aí, porque né, aí você também agora vai fazer a franquia do suco de abacaxi, do bolo que você serve e da Além do Olhar. Eu tô vendo vários negócios num negócio só. Entendeu? São muitos detalhes, Além do Olhar é cheio de detalhes, de mimos, né, para os clientes. Eu acho que é por isso que cresceu tanto no boca a boca aqui em Goiânia, por causa da delicadeza, do cuidado que a gente tem com o nosso cliente. Então, o chá de abacaxi, ele é muito famoso. Tem gente que vai fazer a sobrancelha, fala, não, eu vim para tomar o chá de abacaxi e depois eu fazer vim tomar o suco de abacaxi. Você aproveita e faz minha sobrancelha também, por favor? Isso, é assim que acontece. A gente tem sempre uma mesa posta, não tem nada a ver com o salão. Legal. Então, assim, é um local mesmo que você vai para passar, sabe, assim, para curtir aquele momento seu de mulher. Então, eu acho que você acha que foi uma junção de dedicação, de detalhe. Eu queria que você desse, assim, o caminho para o tesouro em relação a isso, porque até essa parceria com a Ana Hickman e com o Calais vai começar a vingar depois dessa pandemia. Acho que vocês já estão se organizando, é claro, mas foi agora em 2020, né? De 2019 para 2020. E mesmo assim, você já com 6 anos, você estava faturando na casa de 5 milhões de reais, segundo a gente viu na matéria. Ano. Então, assim, você teve um crescimento exponencial que eu acho que você não esperava. E a gente queria, para encerrar a nossa entrevista, que você desse, tipo assim, a receita não é só do chá. A receita para quem está te assistindo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço um negócio dessa forma? Qual é a receita, Rose? Entrega pra gente. Maia, eu acho que é o cuidado, não é só o dinheiro, sabe? Não pensar só no dinheiro, é pensar no cuidado, a consequência desse cuidado que trouxe o dinheiro, que trouxe o sucesso. Então, eu acho que é o cuidado com o cliente, a forma de receber, de atender. Nós somos referência aqui em Goiânia em atendimento ao cliente, em cuidados com o cliente. Então, eu acho que foi isso, é não pensar no lucro, né, em primeiro lugar, é pensar realmente no bem-estar do cliente, no cuidado, no aconchego, e o dinheiro é consequência de tudo que a gente faz bem feito, da entrega que a gente tem, né, da qualidade que a gente tem. Então, isso é consequência. Então, eu acho que esse é o segredinho, sabe? Não tem muito além disso. Você escolheu o segmento de beleza por conta dos números da beleza, porque a própria Associação Brasileira de Franchise diz que o segmento de saúde, beleza e bem-estar é um dos que mais conseguiu reverter perdas de maio até aqui.
com menos da metade de queda média do setor de franquias no Brasil, que foi de 41%. E a gente sabe que não tem crise para a gastronomia, para a alimentação, e não tem crise para a beleza. Porque mesmo a DIY, né, o faça você mesmo, estando tão na moda, mesmo antes da pandemia, e tendo sido fortalecido nessa pandemia, da gente aprender a fazer as nossas coisas, um serviço profissional, ele é insubstituível quando você o torna insubstituível na vida de clientes, que eu acho que foi isso que você fez, porque uma coisa é a gente fazer numa pandemia, outra coisa é a gente fazer para o resto da vida e não fazer com um profissional e com uma empresa, né? Você escolheu o segmento de beleza pensando já nisso, pesquisando os números, ou foi uma afinidade tua, Rose? Eu queria trabalhar com mulheres e para mulheres. Como eu já vinha de uma marca, de um multinacional que transformava vidas, uma marca linda de beleza, de cosméticos que a gente tem no Brasil, então eu amava fazer aquilo, transformar vidas. E eu queria um negócio meu que fosse criado por mim, que transformasse vidas. Eu falei, por que não transformar vidas através da autoestima, né, das clientes? Então você começou com uma causa, você elegeu uma causa. Eu quero transformar vidas. Eu quero transformar que tipo de vida? Aí você respondeu a segunda pergunta, de mulheres. Fazendo o quê? Em que segmento? Porque você podia atuar, quando fala em transformação de vida do universo feminino, o céu é o limite, é como você agora. Era uma dor minha, que eu queria um local que eu me sentisse bem quando eu fosse me cuidar. E no salão tradicional, em clínica, eu não me sentia bem. Eu queria algo que me acolhesse quando eu quisesse tirar um tempo para mim, na correria do dia a dia, de mãe, trabalho, né? Aquela correria do dia a dia. Aí você fez um negócio pensando, se eu tivesse um negócio, queria que fosse assim, se eu fosse cliente. Fosse assim. Eu queria que o negócio fosse dessa forma. Como se fosse uma casinha mesmo, de sentar, de tomar chá, de comer um bolo. A revista fala que você pensava, a revista Pequenas Empresas fala que você pensava numa casinha de boneca, né, com comidinha boa, fresquinha. Então, gente, eu acho que ela deu a receita. Escolha uma causa, porque não é mais faz tempo, nem sobre preço, nem sobre produtos, é sobre pessoas, sobre relacionamento. Então, essa página já tinha virado antes da pandemia e agora caiu a ficha real. Escolha algo que faça sentido para você, não é que você vai gostar tanto que nem vai perceber que trabalha. Isso é mentira, tá? Quando a gente trabalha, a gente se cansa também. Isso é mentira, isso é dizer que fazer o que gosta, você nem sente. Claro que sente porque você trabalha até mais, inclusive, entendeu? Então, escolha uma causa. Faça um negócio que você faria, que você iria gostar como cliente. Respira, porque ela quase perde essa história do Calais da Ana Hickman se ela não tivesse respirado. Não é verdade, Rose? Verdade, com certeza. Eu quase desisti de virar franquia pelo trabalho, né, que dá, pela loucura que é, pelo suporte que você tem que dar aí para franqueados. Mas com o Grupo Calais, a experiência que ele tem, né, e não foi só ele, eu fui convidada por várias outras franqueadoras, mas eu escolhi o Grupo Calais por esse cuidado que ele tem com o franqueado também, né, então... Não, só de ouvir você falar e o cara chegar lá e dizer assim, eu quero esse negócio... Não, já disse tudo, né? A pessoa tem experiência, né? Tem feeling. Rose, muito obrigada. Parabéns pela tua história. A você, Maia. Eu espero que alguém traga vocês para cá, além do Olhar. Amém. Um dia, quando eu for aí, eu vou conhecer esse negócio e vou conhecer você também, tá bom? Parabéns pela história inspiradora. Obrigada, Maia, pela entrevista. Um beijo. E ainda é linda, né, gente? Um beijo. Até mais. Olha só, a gente ainda tem já, direto de Portugal, o Felipe Zamana, que tem uma entrevista incrível. Mas antes, eu queria chamar o recado da G3 Telecom, que eu acho que você precisa conhecer, se você já não conhece. Com esse mundo todo digital, exponencial ou instantâneo, não tem jeito. A melhor maneira de você ter internet é do seu jeito, o jeito que serve a você. E a G3 Telecom, ela faz algo personalizado e ela tem uma equipe treinada, ela é rápida, ela é daqui. Só vantagem, gente, só vantagem. Já anota aí, 3234-3979 ou 99511-3679. Para quem está no Piauí, é 86. Para quem está em outro lugar, leva a G3 Telecom aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Veja o recado. Já pensou em ter uma internet que te entende? A G3 tem as melhores soluções para as suas necessidades e com planos que cabem no seu bolso.
A velocidade certa para o trabalho, estudo, lazer para você. Com uma estrutura crescente, equipe preparada e a única com suporte 24 horas. Do seu jeito e com a sua cara. Pode confiar. A G3 é você. E olha, antes de ir para o intervalo comercial, deixa eu falar para você. Se você quer sofisticação, conforto e segurança, preste atenção nessa oferta da Audi Center Teresina. Quem vai mostrar para a gente é o Gustavo Viana, que é gerente de vendas na Audi no Piauí. E aí você tem que aproveitar, porque essa oferta só vale até dia 31 de julho. Que dia é hoje? Dia 27. Então, você tem pouco tempo. Corre. Vê o recado, que incrível. Eu sou Gustavo Viana, gerente de vendas aqui da Audi Center Teresina e vou te falar agora do Audi A3 Sedan Prestige Plus, essa super máquina com sensor dianteiro, farol em LED, roda aro 17, um super porta-malas de 425 litros de capacidade, câmera de ré e ainda um interior incrível com banco em couro elétrico e ar-condicionado Dual Zone. Tudo isso a partir de 35% de entrada com prestações de R$ 1.990 pelo plano Audi Pass. Para maiores informações, contate o zap abaixo, atendimento online ou presencial. Que incrível. Olha, só até o dia 31. Deixa eu dar um número para você poder ligar e ter todas as informações aí com o Gustavo. Aliás, um abraço, Gustavo, que saudade eu estava de você. 99411-7576. 99411-7576. Você manda mensagem. Gente, outro dia eu entrevistei um médico aqui, ele estava falando que a Audi é uma das empresas do mundo, um dos negócios do mundo que fazem carros sob medida, pensando nas nossas necessidades atuais. Então, é um carro personalizado, é uma máquina e um aliado da sua segurança e do seu conforto. Não perde essa oportunidade. Eu vou para o intervalo comercial agora. No próximo bloco, eu vou entrevistar o Felipe Zamana, direto da Universidade de Criatividade em Porto, em Portugal, falando sobre um assunto muito interessante que você não pode perder de jeito nenhum. É sobre um futuro incerto. Como ter criatividade diante de um futuro incerto? Ele vai dar altas dicas, não perde. Até já. O jornalismo não para. A notícia acontece e você fica sabendo de tudo que é atual na hora. E Eldson Vasconcelos é o líder de audiência junto ao Bom Dia Meio Norte, que começa às 5h30. E falando em audiência, 13h tem o programa Agora. Amadeu Campos tem conteúdo e rapidez na informação, além de liderar o quadro que todo mundo assiste, o Jogo do Poder. Meio Norte, no meio do povo. Já pensou em ter uma internet que te entende? A G3 tem as melhores soluções para as suas necessidades e com planos que cabem no seu bolso. A velocidade certa para o trabalho, estudo, lazer para você. Com uma estrutura crescente, equipe preparada e a única com suporte 24 horas. Do seu jeito e com a sua cara. Pode confiar. A G3 é você. A Fênix Móveis, empresa genuinamente piauiense com 25 anos de tradição e qualidade, apresenta para você o melhor custo-benefício na prevenção contra o novo coronavírus. O lavatório automático possui 2 pias para mais agilidade na higienização das mãos, saboneteira líquida e porta-papel toalha. O lavatório conta ainda com sistema automatizado de enchimento e descarte de água, sem necessidade de ligação elétrica. Portátil, durável, econômico e prático. Solicite seu orçamento pelo telefone WhatsApp. Em julho, a Hiperfarma faz o que todo consumidor quer. É a maior redução de preço da cidade. Perfumaria, dermocosméticos, higiene pessoal, brinquedos e produtos para bebê. É pra jogar pra baixo o preço de toda a loja.
A maior redução de preços está na Hiperfarma, na loja, no WhatsApp ou no celular. Não deixe de aproveitar. Siga nosso Instagram, @Hiperfarma-Teresina. Bob, esse é o cameraman maravilhoso, esse é o Bob Man. O valor nutritivo e a qualidade dos produtos dependem da eficiência da empacotadora de alimentos. A Rio Maria Alimentos possui todos os adjetivos necessários para que seu produto esteja pronto para ir às prateleiras e seja comercializado de forma adequada. Maquinário de ponta, grande capacidade operacional, pessoal capacitado para garantir o melhor atendimento sempre. Rio Maria Alimentos, mais qualidade em sua mesa. Alan Macedo assinando a nossa trilha sonora, hoje uma trilha gospel, né? O Alan Macedo é cristão, como eu, aliás. E aí a gente está trazendo essa trilha para vocês aí, assinada, essa playlist pelo Alan. Bom, eu vou direto com o Felipe Zamana, que é professor e pesquisador da criatividade, fundador do Criatividade a Sério, líder e coordenador de criatividade do movimento mundial, criado pela Project Hub, que é o Dia Mundial da Criatividade. E o Felipe, é sempre uma alegria falar com ele, porque ele traz questões que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente fala de criatividade, ele já disse aqui que criatividade pode se ensinar sim, ele é um professor dessa área, é um coordenador importante de uma universidade em Portugal, em Porto, dessa área, e aí ele falou com a gente sobre isso. Aí quando a gente chamou o Felipe Zamana de novo, ele trouxe um tema para a gente que é muito interessante, uma questão de criatividade. Você está preparado para um futuro incerto? A gente consegue modelar criatividade e nos ver criativos dentro de um futuro incerto, dentro desse cenário? Como é que a gente se prepara para um futuro incerto com criatividade, Felipe Zamana? Tudo bem? Boa noite. Como que está aí em Porto? Me fala, aí está quente, está frio, já abriu? Vocês já estão tranquilos aí em relação à pandemia? Aqui as coisas já estão retornando aos poucos. Claro que está bem melhor do que está no Brasil agora. Claro que aqui também começou antes e, obviamente, o pessoal aqui soube respeitar as regras com antecedência, né? Não esperou efetivamente um comunicado do governo para tomar uma atitude. Então, isso ajudou muito a resolver a situação e agora as coisas começam realmente a retornar à normalidade, mas, como a professora Lúcia Helena falou, um novo normal, né? Uma nova realidade que já não é mais aquela que a gente depende da gente ser uma nova pessoa e, acima de tudo, uma pessoa criativa para lidar com tantos desafios, né? Como é que a gente se prepara com criatividade para um futuro incerto? Conta pra gente, Felipe, por favor. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Porque um dos pontos mais fundamentais de preparar a gente para o futuro é a educação, né? Então, a gente passa bom tempo da nossa vida dentro de escolas, universidades, fazendo cursos, nos preparando efetivamente, e a gente sentiu, e acho que todos nós, né, vivenciamos isso de alguma forma, como foi uma mudança dolorosa, não só para professores e instituições de ensino, mas também para os alunos, essa mudança, né, de uma realidade presencial, física, né, de eu estou na sala de aula, para uma realidade que, se a gente for parar para analisar, não era nenhuma novidade, que era a aula online, o ensino à distância, mas essa mudança foi realmente dolorosa para todos, o que mostra o quão despreparado a gente está para o futuro. Uma simples mudança com tecnologias que a gente já conhece foi difícil. Imagine se fosse uma coisa que a gente nem conhecesse. Então, o futuro incerto, ele é sempre um futuro que pergunta, e se? E a gente não está preparado a nível da educação para esse futuro. A gente não está preparando as pessoas, né, os nossos jovens e crianças, e até mesmo adultos,
para um futuro que se pergunta e se. A gente se limita às respostas certas. E porque a gente é de uma geração e as crianças que estão na escola hoje e adolescentes são de outra geração, mas ainda é do eu vou ser ou isso ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. A gente não consegue mentalmente lidar com questões tão complexas. E o gerenciamento de problemas complexos ou a resolução de problemas complexos está entre as habilidades que são exigidas de nós, seres humanos, hoje. Que é trazida com a gamificação ou a gamificação, que é trazido com essas ferramentas todas que já precisavam estar nas escolas do mundo inteiro. Quando a gente está falando assim, a gente não está falando só do Brasil. Aí também vocês tiveram dificuldade de ter essa criatividade de perceber e ter a solução rápida, né? Foi o mundo inteiro, né? Foi o mundo inteiro. Não teve... Acho que o vírus, nesse ponto, foi muito democrático, porque ele afetou todos de igual maneira. Mas, da minha perspectiva, pelo menos, é que o vírus ele foi, em várias áreas, como é óbvio, um acelerador evolutivo. Porque o que antes a gente falava de habilidades e competências importantes para o século XXI, hoje já não se fala mais em século XXI, importantes agora, hoje, né, para já. Então, ele foi um acelerador evolutivo nesse aspecto. É interessante isso. E dentro disso, a tua percepção em relação à criatividade dentro da educação do futuro. Quais são as nossas chances da gente poder modelar ou prototipar isso melhor ou até vivenciar mesmo? Eu acho que, assim, o Thiago Matos, da Escola Perestroika, ele estuda o futuro também. Ex-escola Perestroika, né? Hoje olha, né? Também. Mas ele colocou uma questão muito interessante, né? Que a gente vem de um pensamento industrial, né? Que é um pensamento linear, repetitivo, segmentado e previsível. E se a gente for analisar a nossa forma de ensinar, né? A maioria das instituições de ensino, pelo menos, é dessa forma. Então, você faz isso nessa ordem, você tem as matérias, né, as áreas do conhecimento compartimentadas, elas não se dialogam de forma alguma, e você tem horário para tudo, né, tem a resposta certa, e a gente vive hoje já num pensamento digital, numa geração digital, né, que até segundo ele mesmo é não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. Então, como é que a gente lida com o futuro que a gente não conhece num pensamento industrial, num pensamento linear? E eu acho que a criatividade vem justamente colocar essas soluções dos problemas atuais que a gente tem. Né? Até mesmo dentro do Dia Mundial da Criatividade, em parceria com a UNOPS, lançou-se esse desafio, né, para várias pessoas, aberto ao público, de soluções para a pandemia, para o vírus. E isso mostra o quanto a gente precisa de criatividade hoje para solucionar os problemas o mais rápido possível. E há perspectivas da educação nesse novo normal, que eu não acredito, porque nós não seremos novos, e a gente, apesar de ter sido acelerado, apesar dessa aceleradora, eu acho que nós não nos tornamos novas pessoas, apesar de estar doendo, apesar de estar doendo a cabeça, doendo tudo, né? Doendo na pele, no coração, a gente não tem vai mudar assim rápido, não. Entendeu? Mas qual é o papel, a perspectiva dessa educação, nisso que as pessoas estão chamando de novo normal e que eu detesto, vou citar só para fazer um link. Eu concordo com você, porque a gente está falando já no pós-pandemia, mas a gente ainda está vivendo a pandemia. Sim. E a gente não sabe o dia de amanhã, então como é que a gente pode falar no pós-pandemia? Então, o que a gente pode levantar hoje são questões, né? Não tem uma resposta, porque efetivamente a situação ainda não se resolveu. Mas a educação, ela tem um planejamento estático, e a gente vive numa sociedade dinâmica. Então, isso já não funciona mais. Então, é uma excelente oportunidade de rever o que é realmente importante para a educação hoje. E a gente pode entender isso e colocar questões muito importantes. Porque quando a gente pensa em reinventar a escola, e a gente viu em várias situações, né, de os professores colocando os alunos nas carteiras com uma divisória de plástico, isso é tapar um buraco que a gente já sabe que não funciona, entendeu? É uma solução para uma coisa velha, para manter do jeito que está. Então, isso já não dá mais para acontecer. Mas quais são as questões efetivamente importantes, no meu ver, pelo menos, para a educação do futuro? São duas perguntas fundamentais. Primeiro, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em, mas é aula do quê? Que matéria que vai ter? A gente não pensa numa coisa que, é uma vivência, que a gente vai aprender várias coisas ao mesmo tempo. A gente compartimenta isso. Então, a gente é fruto desse contexto. Então, é difícil também a gente ver o outro lado, a gente ver uma solução de uma outra ótica.
E eu acho que a segunda pergunta muito importante, e eu acho que isso é fundamental na educação, é como a gente mensurar e avaliar os nossos resultados. Isso também é uma confusão, que é como é que a gente faz isso a não ser por notas, de 0 a 10? Aqui em Portugal é de 0 a 20. Então, como é que a gente faz isso sem ser por notas? Como é que a gente avalia o indivíduo e o desenvolvimento dele sem ser por uma prova? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante daqui para frente. É uma revolução. Para É necessário uma revolução, porque está vindo aí o pós-digital. Tem gente que nem chegou no digital ainda, né? Isso é uma revolução. Felipe, a gente tinha até fotos para colocar, acho que não deu para colocar, mas tinha alunos isolados com proteção na Tailândia, alunos e escolas em Manaus na volta à sala de aula, mantendo o distanciamento entre as cadeiras, que era o que ele estava falando, e a gente terminou não botando, e o professor do Instituto Politécnico de Milão gravando a sua aula de um modo solitário, mas eu tenho certeza que muito imerso e dedicado também. Ou seja, gente, não existe solução antiga para problema novo. Não vai resolver. O problema é novo e a solução tem que ser nova. E a criatividade está aí para nos mostrar e nos ensinar isso. É só abrir a cabeça. Pensa, seja maker. Lembra que a gente fica falando de cultura maker? Então seja maker, que acho que já é um bom caminho, que é de vai lá, bota a mão na massa, descobre, faz e resolve. É simples assim? Não, não é não. Mas se a gente não fizer, vai ficar pior, eu garanto. Claro. Não é, Felipe? Obrigada, Felipe, um abraço enorme aí. Um abraço. Eu quero abraçar logo Portugal inteiro, não quero nem abraçar só Porto, é Portugal inteiro, tá bom? Prazer sempre falar com você, querido. Obrigada. Abraço. Até logo. Olha só, a gente está falando de ser criativo, eu vou mostrar para vocês um empresário criativo, aliás, a empresa dele é a Fênix Móveis, o empresário é o Pablo, que tem um time maravilhoso. O Pablo começou a pandemia aqui em Teresina, ele já tinha solução para isolamento, para longarina, ele já tinha portátil lá, a pia, ele já tinha portátil, quando começou, ele já tinha portátil, o álcool em gel, ele já tinha isolamento, ele já tinha solução. A Fênix Móveis, o time de lá do Pablo, eles são makers, que a gente está falando. Eles são criativos, eles resolvem os problemas e é por isso que se você vai abrir, está abrindo aos poucos aqui no caso de Teresina do Piauí, tem um plano já, você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. E você tem que estar pronto com gente que entende do assunto. E o lugar é a Fênix Móveis. Roda pra gente, por favor. A Fênix Móveis, empresa genuinamente piauiense com 25 anos de tradição e qualidade, apresenta para você o melhor custo-benefício na prevenção contra o novo coronavírus. O lavatório automático possui 2 pias para mais agilidade na higienização das mãos, saboneteira líquida e porta-papel toalha. O lavatório conta ainda com sistema automatizado de enchimento e descarte de água, sem necessidade de ligação elétrica. Portátil, durável, econômico e prático. Solicite seu orçamento pelo telefone WhatsApp. A Fênix Móveis é uma empresa piauiense com 25 anos de tradição e qualidade. A sua moderna indústria localizada no polo empresarial sul de Teresina possui capacidade para a fabricação de móveis para hospitais, postos de saúde e clínicas. Tecnologia e qualidade na fabricação de camas, colchões, berços, carro-maca e outros diversos equipamentos da linha hospitalar. Frota própria para entregas no Piauí, Ceará e Maranhão. Fênix Móveis, soluções para quem decide. E para você que não consegue ler, 9811-5599. Olha, eu fico por aqui, mas a gente vai ficar muito bem acompanhada da minha linda Tori Wang, que ela vai cantar uma música linda pra gente. E ela sempre canta lindo e é sempre muito especial. E eu super queria agradecer, Tori, que você vai encerrar o nosso programa. Obrigada pela sua companhia na internet, nos nossos canais, pela TV, em 18 estados do Brasil. Obrigada por estar aí e estar na nossa cola. A gente também está na de vocês. Canta, Tori, que a gente te escuta. Oi, Maia, meu amor, tô morrendo de saudade de você. É um prazer estar aqui no Falando Nisso. Quero mandar um beijo pra toda a sua produção e pra galera que tá em casa. Beijo grande, gente, tudo isso vai passar. Eu tô morrendo de saudade e por isso eu escolhi essa pra cantar pra vocês. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você. Terarum, tá.
nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Lá, pá, perará, Beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo da Tori. Até a próxima. Programa Falando Nisso. Oferecimento Audi Center Teresina.